Irmãos, nosso texto base está no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, do versículo 17 em diante. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e os seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões nele. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Nós vamos ler isso até aqui, porque nós conhecemos bem a história, né? Por isso que eu não li desde o começo, porque é comprido o capítulo. E nós vamos pensar um pouquinho nesta noite sobre escolhas. As escolhas que a gente faz são as escolhas que vão definindo o nosso final. É interessante a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e é interessante a história de que eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Só que as escolhas que eles tinham feito fez com que eles fossem salvos ali no meio daquela situação. Mas o que quero chamar a atenção, irmãos, é que as escolhas que a gente faz aqui nesta vida podem nos livrar também de um lugar de fogo. Ou sermos jogados também no lugar de fogo. Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram uma escolha por Deus, apesar do rei, apesar dos editos do rei, assim também nós aqui temos escolhas. E essas escolhas que nós tomamos hoje vai definir lá na frente a nossa eternidade. Mas essas escolhas são feitas hoje. E se nós formos ver o contexto de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor conquistou Israel e levou cativo, então, o povo para a Babilônia. E a Babilônia era um império muito promíscuo. Era um império muito cheio de coisas ruins. Então, também, se nós vamos ver, o mundo hoje é um mundo muito parecido com o Império Babilônico da época. Um mundo promíscuo, um mundo sem Deus, um mundo que cultua a criatura mais do que o Criador. A Babilônia, ela foi e é símbolo disso. Símbolo de um império pervertido. E é interessante nós vermos que eles foram levados cativos a esse império, e ali eles tinham 2 opções: ou se manter fiéis aos seus princípios,
ou deixar-se contaminar por aquele império, que era o auge do momento, né? A Babilônia era o auge do momento. Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia, que é tão comentado até em músicas hoje. Então, a Babilônia, ela representava tudo que havia de mais perverso, promíscuo, fora dos padrões de Deus para a época. Então, foi para esse contexto que esses jovens foram levados. E eram jovens. Hoje, nossos jovens estão aqui junto nessa classe. E eles eram jovens. Daniel e esses meninos que foram levados, eles tinham entre 17 e 18 anos. Eles eram muito novos. E o que eu quero, então, dizer para os jovens que estão aqui conosco hoje é que não existe idade para se tomar uma postura correta. Não quer dizer, mas eu sou novo ainda, eu não sei o que eu quero. Não, com relação às coisas de Deus, não existe isso de uma idade perfeita, ou uma idade que deva ser a certa para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus, não importa se eu sou novo demais ou se eu sou velho demais. Então, eles foram levados neste contexto, né? E aí, eles chegam lá na Babilônia, e a primeira coisa que acontece, desde a sua chegada, então, no cativeiro, é que eles não aceitaram a proposta feita pelo rei, pelo imperador desse reinado babilônico. Já na chegada, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles já recusaram a proposta do rei inicialmente. Irmãos, eles deram o passo certo na sua caminhada. Porque, irmãos, se nós cedermos em pequenas coisas, nós vamos ceder nas grandes coisas também. É assim que funciona. Às vezes a gente acha, mas é só uma coisinha de nada. Mas é só isso aqui. Cuidado. Cuidado, porque é as pequenas coisas que vão corroendo a nossa vida. E aí, quando vêm as grandes coisas, nós aceitamos também. Por quê? Porque nós já deixamos a contaminação entrar no nosso coração. Se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tivessem aceitado já na chegada a proposta do rei da Babilônia, eles já estariam se contaminando com o que estava acontecendo ali na Babilônia. A gente vê certas coisas e a gente fala, mas só isso, que problema tem? Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Mas qual o problema de ouvir uma música secular? Mas qual o problema? Tem algumas letras tão bonitinhas. Qual o problema? Por quê? Porque a gente pensa assim, não, mas a música secular que tem uma letra ruim, eu já não vou ouvir mesmo, imagina, né? Eu não vou ouvir um pancadão, imagina, eu sei que aquilo lá... Mas aí a gente coloca, mas e a outra música tem uma letra tão bonitinha, por que eu não vou ouvir? Eu não estou colocando como é pecado ouvir música secular. Eu estou colocando que às vezes são coisinhas que a gente não percebe, mas a gente vai trazendo contaminação para o nosso coração. Porque assim, existe uma letra mais bonita do que um louvor? Existe, será, secularmente uma letra melhor do que um hino? Do que um louvor que engrandece o nome de Deus, que leva a nossa alma perto de Deus? Será que existe? Mas a gente... mas o que tem? O que tem? E aí, de repente, a gente ouve a música secular uma, às vezes duas. De repente, irmãos, nós estamos ouvindo o dia inteiro só música secular. Não estamos mais ouvindo louvor. Porque o nosso coração é corruptível. Muito, 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 muito. Quando Jesus diz que a nossa carne é fraca, porque ela é fraca mesmo. Quando a Bíblia fala que a nossa carne é fraca, ela é fraca mesmo, irmãos.
Nós somos capazes, às vezes, de passar o dia ouvindo um louvor e não deixar Deus trabalhar no nosso coração ouvindo aquele louvor. Mas nós somos capazes de passar meia hora ouvindo música secular e, de repente, nós já estamos lá dançando. Já não estamos mais nem só ouvindo, já estamos dançando. E daí, nós já estamos pensando no que aquela música diz. E nós já estamos vivendo. Quem gosta de sertanejo já está vivendo aquela sofrência da música. Mas a gente acha que não tem nada a ver. Então, são coisinhas, irmãos, não estou falando que é pecado, mas eu estou falando que são decisões, escolhas que a gente faz que parece que não tem nada a ver. Mas diz muito do que está no nosso coração. Diz muito do que nós queremos que esteja no nosso coração. E eu falo para vocês, se nós não conseguimos dizer não para uma música, vocês acham que nós vamos conseguir dizer não para o anticristo? Se nós somos corruptíveis em algo tão banal, vocês acham que nós vamos lutar contra o que vem por aí? Se Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, já na chegada deles, eles tivessem aceitado a proposta da Babilônia, e qual que era a proposta da Babilônia? Comam as iguarias do rei, porque vocês foram separados para assistirem no palácio do rei. A proposta era boa, irmãos, não era uma proposta ruim, não. Mesmo eles sendo escravos, sendo levados como escravos para a Babilônia, a proposta que eles receberam era ótima para quem era escravo. Eles iam participar da mesa do rei. Eles iam comer bem, eles iam viver num lugar bom. Porque quando a gente pensa em escravo, o que vem à nossa cabeça? Os piores lugares fica com o escravo. Mas eles tinham a proposta de, como escravo, estar no melhor lugar. Mas tinha muito por trás. Por que eles não aceitaram a comida do rei? Porque toda a comida do rei, a carne principalmente, era oferecida aos deuses pagãos. E aceitar comer aquela carne significava dizendo, eu aceito também os deuses da Babilônia. Você está vendo que, se a gente olhar friamente, qual o problema de comer da mesa do rei? Mas e o que tinha por trás da mesa do rei? Então, irmãos, nós precisamos ter os olhos mais abertos para as coisas espirituais. Porque senão, irmãos, a gente só vê o óbvio. A gente precisa olhar com um olhar maior. Mas espera aí, isso aqui parece bom, mas e o que tem por trás? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Irmãos, me chama muita atenção esse texto, porque hoje nós vivemos essa guerra aqui. Só que nós não percebemos, porque não tem nenhum faraó obrigando todo mundo a se prostrar diante dele, ainda. Terá sim, que é o anticristo. Mas o que está acontecendo? Esse texto aqui, e esse episódio aqui, mostra exatamente o que está faltando hoje. E é algo que eu venho trabalhando desde que eu vim para a posse. É a qualidade do crente. Não adianta nada você ter igreja cheia. Isso não resolve nada. Mas que nível, que quilate de crente que nós somos? Que tipo de evangelho é que nós vivemos? Então, é isso que está faltando hoje para as igrejas, para a grande maioria das igrejas. É a qualidade do crente. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é por que eles não se contaminaram e por que hoje as pessoas se contaminam. Hoje o cristão, ele acha que pode levar uma vida normal, como todo mundo leva. Que não tem problema nenhum, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, vivo a minha vida de fé, e tal, normal. O que tem, como disse a pastora, eu escutar uma musiquinha.
O que que tem de a gente colocar umas luzinhas aí, tuc, 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 tuc. O que que tem? Então, é esse tipo de pensamento que vai corrompendo a vida cristã. Mas por que o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante do rei? É que havia neles uma decisão. Diz que eles tomaram uma decisão firmemente no seu coração. Hoje, as pessoas não estão se convertendo de verdade. Estão mudando só de religião. Mas não estão se convertendo de verdade. E o que está faltando é a conversão, porque religião por religião não faz diferença. Nenhuma salva, nenhuma leva para o céu. É a conversão, é o nível de entrega, é o nível de conversão é que faz a diferença. Porque se a gente achar que pode, eu vou na igreja, eu faço isso, mas o que tem eu fazer aquilo e aquele outro também? É esse tipo de pensamento que o cristão não pode ter. Ou nós tomamos uma decisão como essa, desses jovens aqui, de firmemente nós servir a Deus, e essa decisão vir do nosso coração, de servir a Deus firmemente, ou quando o bicho pegar, nós vamos se prostrar. Porque só os 3, vocês acham ali não tinha outros israelitas ali também? Tinha sim. E o que aconteceu quando o rei deu a ordem e tocou lá? O que aconteceu com os outros israelitas? Eles também não tinham aprendido que era o único Deus só? Não podia se prostrar diante de outros deuses? Eles não sabiam? Sabiam. Mas qual a diferença desses aqui? É que eles tomaram uma decisão. A decisão deles era diferente. Só que vocês percebam que essa decisão firmemente foi da minoria, não foi da maioria. A maioria se contaminou sim. O que está acontecendo hoje? Hoje a maioria já está contaminada, é a minoria que não se contamina. E sabe o que acontece? A minoria passa por errado. Olha lá, quer ser o santo? Quer ser o santo sim. Eu quero ser o santo sim. E tem problema isso? Tem problema sim. Tinha lá, tem hoje, continua tendo problema, essas coisas sim. Então é a decisão, é o quilate do crente, é o tipo de crente, que tipo de crente que você é. Que tipo de crente que eu sou. Que se corrompe facilmente, que por um rolar de tela aqui, eu vejo uma coisa e me chama a atenção e eu volto de novo. Que fico, o tempo que era para mim dispensar para Deus, eu fico ali rolando tela, vendo coisa, curtindo coisa, dando risadinha das coisas ali. Vocês estão vendo que a gente está se dobrando para coisas que não é o Nabucodonosor. Não tem um ditador ali na tua frente, colocando o seu pescoço na guilhotina. Não tem, não. O que tem? Coisas sutis. E nós não estamos percebendo. Quando nós vemos, nós estamos contaminados. E de repente o culto passa a ser obrigação e não prazer. Essa semana, eu tive 3 experiências magníficas. Uma criança das nossas aqui, na escola, foi perguntado quem era o exemplo dessa criança, ou tipo assim, o herói, né, dessa criança. Sabe quem que eles colocaram? Eu, pastor Isaías. Qual a qualidade que te chama a atenção? Alegria. Gente, isso enche o nosso coração. Só que eu vou me deixar levar para uma situação dessa? Não vou me deixar, mas alegra no meu coração. De saber que de uma criança, teve uma postura dessa. Outra experiência que eu tive essa semana. Uma pessoa que serviu a Deus desde pequenininho, se perdeu por aí. E eu fui conversar com essa pessoa, anos perdida já. E aí eu conversei, vi, né, muitas coisas, a pessoa parece que tinha razão. Porque sabe o que acontece? Ninguém sai sem ter uma razão. E a pessoa saiu, teve razão,
naquilo que colocou e saiu. Só cadê o suportai-vos? Não teve suportai-vos. E o que aconteceu com essa pessoa? Foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastou. Se perdeu, há anos está perdido, e aí não está mais suportando a vida de perdido, e me chamou para conversar. Eu fui conversar. E aí eu perguntei, mas o que você acha dessa vida que você está levando? Ah, está difícil, não sei o quê, não aguento mais. E sabe quais que foram as razões que foi colocado? Só foi colocado coisas humanas. Só coisas humanas. É por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, tá? Tudo coisas humanas. E aí eu fiz a pergunta no final da nossa conversa. Você tem noção de que o que você está fazendo está te levando para o inferno? Nossa! Eu nunca pensei nisso. Olha o que aconteceu aqui, ó. Já perdeu a consciência de Deus, de céu, de inferno, uma pessoa que conhece a palavra. Mas por causa de dor, de mágoa, foi se afastando, se afastando, se afastando, e chegou nesse nível. Há muito tempo a pessoa nem pensava nisso. O que aconteceu? Voltou a consciência. Depois de muito tempo. Então, foram experiências, uma alegre e uma triste. Muito triste para mim, porque eu conheci o início de fé dessa pessoa e ver no estado que chegou. Então, nós precisamos, irmãos, decidir firmemente no nosso coração nunca nos contaminar, porque começa com pequenas coisas, e muitas vezes a gente tem razão, que foi o caso dessa pessoa, tinha razão. E ó, o que adiantou a razão? Como Deus uma vez trabalhou com o pastor Gedide. O pastor Gedide tinha razão numa situação, ele estava completamente certo. Só que o que ele estava fazendo não era condizente com a vida de fé. E Deus chegou e falou para ele assim, ó, o que me adianta para mim as tuas razões para mim, eu não lembro exatamente a palavra, mas que a razão que ele tinha não valia nada diante de Deus. Firmemente, essa deve ser a tua decisão. Irmãos, é interessante que eles serviam a Deus em Israel. Em Israel era fácil eles servir a Deus. Todos eram servos de Deus em Israel. Todos serviam a Jeová em Israel. Quando eles vêm para a Babilônia, eles vêm num outro contexto daí, então. De mundo, de que nem todos serviam ao mesmo Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes é muito fácil ser crente aqui na igreja. É facílimo ser crente aqui na igreja. Todos nós temos os mesmos princípios, mesmos valores. Nós temos a mesma fé no mesmo Deus aqui dentro. É fácil eu dizer eu sou cristão. Mas e quando eu saio lá fora? E que eu sou confrontado com as coisas do mundo? Eu continuo sendo o mesmo cristão que eu sou aqui dentro da igreja? Ou eu já começo a gostar do que eu vejo lá fora? O lá fora começa a me atrair. Será? Eles podiam usar essa desculpa. Mas nós estamos aqui na Babilônia mesmo. Que se há de fazer? Né? Já que estamos aqui. Vamos. Como o pastor disse, muita gente se prostrou. Então, irmãos, o que faz a diferença é a decisão que eu tenho no meu coração. É essa decisão no meu coração é que vai fazer a diferença nas minhas escolhas. Então, muitas vezes, nós somos muito crentes dentro da igreja e pouco crentes lá fora da igreja. Quando, na verdade, lá fora, nós deveríamos brilhar, porque aqui somos todos luz. Lá fora é que nós fazemos a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a diferença lá na Babilônia, onde eles estavam. Não foi em Israel. Talvez lá em Israel ninguém nem conhecesse eles. Mas na Babilônia, eles foram conhecidos. Então, é isso, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência. As nossas decisões
Tem uma frase aqui, eu não sei quem é o autor, mas é muito para exemplificar isso que eu acabei de falar. Diz assim: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. O que as pessoas têm lido com a sua vida? Lá fora, não aqui. Lá. Aqui é fácil ser lido, mas e lá? O que as pessoas têm lido? Sabe por que Nabucodonosor conheceu a Deus? Porque o que ele leu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego mostrou o Deus que eles serviam. Nabucodonosor não conhecia Jeová, mas ele conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego. E através deles, ele conheceu o Deus verdadeiro. Então é isso, irmãos. O que as pessoas têm lido da sua vida, lá fora. As pessoas olham e falam, lá vai um cristão. De verdade. Aquela pessoa lá, ela é diferente. Ela não fala palavrão. Ela não se contamina com piadinha suja. O caráter dela, não tenho isso aqui para falar. É isso que as pessoas têm lido de nós como cristãos. Nós levamos o nome de Cristo, irmãos. Sobre nós. Nós levamos o nome de Cristo sobre nossas vidas. O que as pessoas têm pensado de Cristo, lendo a sua vida? Consciência, irmãos. Nós precisamos, como o pastor falou, ter consciência de quem somos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam exatamente quem eles eram. E o que eles fariam, independente da circunstância. Não há justificativa que seja aceita para você se contaminar. Não há. Sadraque, Mesaque e Abednego era ou vocês fazem ou você morre. Preto no branco. Ou faz ou morre. Alguém aqui tem passado por uma situação como essa? Ou você se contamina, você vai ser morto? Nós nem sabemos o que é uma ameaça real, assim, palpável, né, irmãos? A gente não tem noção do que é receber uma ameaça assim. Porque nós não temos isso. Mas parece que o cristão de hoje, por não ter esse problema de dizer que é cristão, ele tem se envergonhado muito mais de Cristo do que aqueles que tinham uma boa desculpa, entre aspas, para renegar. Eles se mantiveram firmes e nós, por nada, negamos o evangelho. Por uma balada, por um adultério, por coisas, irmãos, que não trazem benefício nenhum na nossa vida. Nós temos deixado o evangelho. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, a vida deles revelou o Deus que eles serviam. As pessoas não conhecem Jesus, as pessoas nos conhecem. E o Jesus que elas vão conhecer vai ser baseado na nossa vida. Vocês entendem isso? Que o Jesus que as pessoas vão conhecer não é o Jesus que você fala, é o Jesus que você vive. É esse Jesus que as pessoas vão querer ou não querer. Você pode levar as pessoas a Jesus ou afastar as pessoas dele. É muito sério vida cristã. Vida cristã não é brincadeira que se tem feito por aí. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não voltaram atrás da sua decisão. Eles não deixaram a sua fé por circunstância alguma, nem que isso envolvesse a sua própria vida. E é isso que a gente tem falado, irmãos. Nós temos visto sinais dos fins dos tempos. Se hoje a gente não consegue ser fiel a Deus, com toda a liberdade que a gente tem, como que a gente vai querer ser fiel a Deus na aprovação? Não dá. O cristão de hoje não consegue. Quando eu nasci, meu pai já havia se convertido, então eu cresci na igreja. E quando eu era
nova, quando eu lia que 50% da igreja não iria subir, isso me causava um certo espanto. Mas como assim? 50% é um número muito alto. Como que metade da igreja não vai para o céu? Como assim? Não entrava na minha cabeça isso. Mas eu estou vivendo hoje dias que eu olho para a igreja e eu acho que nem 50% ainda está indo. Nem 50% da igreja está indo para o céu. Porque a igreja perdeu a sua essência, que é ser cristão, discípulo de Cristo, viver Cristo. A igreja é isso. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar de festa, a igreja não é um lugar de balada, a igreja é um lugar onde filhos de Deus se reúnem para cultuá-lo. Só, irmãos. Então, que só 50% da igreja ia subir, eu ficava espantada, mas hoje eu estou vendo isso acontecer. A gente está vendo o tipo de cristão de hoje. Cristão de hoje que chega ao cúmulo de dizer que se Deus não me der o que eu quero, colocando Deus como um servo dele. Deus é obrigado a dar, Deus é obrigado a fazer, Deus tem que suprir meus luxos, porque a necessidade Deus sempre supre dos seus filhos. Mas não é a necessidade que nós queremos, é o luxo. Ninguém aqui desiste. Porque se Deus não me dá necessidade. Se Deus não me dá uma casa nova, se Deus não me dá um carro zero, se Deus não me dá... É isso. Como se Jesus veio e morreu na cruz para nos dar uma vida confortável aqui, irmãos. Não! Seria muito desperdício, né? Jesus morrer na cruz só para nos dar uma vida confortável aqui. De 50, 60, 70, 80 anos no máximo. Jesus veio e morreu na cruz para que a gente tivesse a chance de ir para o céu. Toda a eternidade. E nós estamos trocando toda essa eternidade por momentos de prazer, por momentos de felicidade aqui, porque nós achamos que tudo tem que ser hoje, aqui, agora. Ninguém quer pagar o preço de uma oração, de uma vida santificada diante de Deus, mas todo mundo quer chegar e que Deus resolva os seus problemas. Mas ninguém quer se submeter à vontade de Deus. Mas queremos que Deus nos dê aquilo que nosso coração deseja, sem saber primeiro se é vontade dele ou não. Porque, irmãos, ainda que eu queira a terra, se não for vontade de Deus, eu nunca vou ter. Então, nós precisamos entender, eles não deixaram a sua fé em circunstância nenhuma. Porque você tem abandonado sua fé, vale a mesma pena? O pastor falou dessa pessoa ali, que conhecia o evangelho, saiu, agora ela não aguenta mais o pecado. O pecado está tão pesado na vida dela que ela não aguenta mais. E, irmãos, 10 anos, 12 anos que ele saiu, que ele foi curtir a vida. Agora está lá desesperado porque não aguenta mais. Porque está difícil demais. Porque essa vida que ele achava que era tudo, não é nada. Não é nada. O que você tem negociado sua fé? Negociado sua fé por coisas tão banais. E a Bíblia nos deixa esses relatos desses homens de Deus, para nós sabermos que uma vida com Deus não é brincadeira. Uma vida com Deus é feita de renúncia. É feito de escolhas. É feito de santidade diante de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não renunciaram à sua fé em hipótese alguma. Nem quis custar a sua vida. E olha o que eles dizem ao rei de um império, porque a Babilônia era um império. Ele diz assim,
E se não, quando ele fala que Deus podia livrar eles, ele diz, e se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoremos a estátua de ouro que levantaste. Eles criam que Deus podia tirar eles daquela situação ali. Eles criam. A fé deles era suficiente para isso. Que Deus podia salvar eles daquela situação. Mas a fé deles também era suficiente para dizer, mesmo que Deus não nos salve e a gente morra, nós não vamos nos prostrar diante de vocês. Vocês entendem isso? A fé deles era suficiente, grande, para eles crer que Deus podia livrar eles daquela situação. Mas era grande o suficiente para também dizer, mas se por causa disso a gente tem que morrer, a gente morre, mas não renega a Deus. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé, irmãos? A nossa fé renega a Deus assim, ó, na maior facilidade. É só apresentar diante de nós alguma coisa que o caráter do cristão, hoje em dia, não significa mais nada para a sociedade. E não é assim, irmãos. As pessoas deveriam olhar para nós, aquela fulano de tal, ela tem caráter. O que ela fala é verdade. Não adianta oferecer, porque ela não vai aceitar suborno. Mas hoje em dia, existe suborno dentro da igreja. Como está a fé? Essa fé que confia em Deus, quer em vida, quer em morte. Quer Deus me salve, quer Deus não me salve, nada muda na minha relação com Ele. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. Cadê essa fé, irmãos? Essa fé não existe mais no meio cristão. É se Deus fizer, eu creio. Se Deus não deixar de fazer, gente, o que é isso? Ser cristão é mais do que isso. Nós estamos perdendo a essência de cristãos. Nós estamos nos contaminando com a Babilônia, dia após dia, dia após dia. E a igreja vai ficar. Essa igreja contaminada não sobe. Só vai subir a igreja santa. A igreja contaminada não sobe, irmãos, ela fica. E aí, quando nós lemos que 50% da igreja vai ficar, hoje nós entendemos muito bem por que vai ficar. De qual 50% você faz parte? Dos que ficam ou dos que sobem? A escolha é hoje, é agora e é nessa vida. Não dá para escolher depois, não. A fornalha de fogo mostrou para Sadraque, Mesaque e Abednego e para o rei Nabucodonosor que para o cristão a morte não é o fim. A morte não é o fim. E o cristão que tem essa consciência que a morte não é o fim, é como Paulo. O que Paulo fala sobre a morte? Lucro. Para Paulo, morrer era lucro. Paulo não via a hora de morrer, irmãos. Paulo não via a hora de ir para o céu. Esse mundo para Paulo não era nada. Ele disse que era um esterco. Ele não via a hora de morrer. Para Paulo, morrer era lucro. O cristão, que é cristão de verdade, tem essa mesma mentalidade de Paulo. Que é, para mim, a morte não é o fim. A morte, para mim, é lucro. Eu saio ganhando. Por quê? Porque o que me espera lá é, infinitamente melhor do que qualquer coisa que eu possa ter aqui. Pode falar, pastor. Esse texto de Paulo me intrigou muito por muito tempo, porque eu não conseguia entender a ideia de que Paulo preferia morrer. Sabe quando que eu entendi? Eu entendi quando eu vi um documentário de uma pessoa que tinha uma doença terminal, condenada à morte, jovem. Eu entendi. No relato dessa pessoa,
Estava condenado à morte. Sabia que não sabia quanto tempo que tinha de vida, mas era no máximo 3 meses, eu acho, alguma coisa assim. Aparentemente saudável. O que essa pessoa, a partir desse momento que ela teve esse relato de morte, o que essa pessoa começou a fazer? Tudo o que ela mais amava. Começou a comer todas as comidas que essa pessoa gostava. Começou a ir a lugares que essa pessoa desejava. Começou a fazer tudo o que ela mais amava nessa vida. E quando Paulo diz assim, que morrer para mim é lucro, sabe o que eu entendi? Eu entendi o que Paulo escreve. Olha o que Paulo escreve, gente. As palavras de Paulo são palavras duras, mas são palavras de vida. O que Paulo começou a fazer quando ele... Para mim o lucro é morrer. Mas enquanto eu viver, eu vou fazer tudo que eu mais amo. E o que ele mais amava? Falar de Deus, viver para Deus, disseminar o evangelho, doutrinar a igreja. Tudo, as cartas de Paulo é uma doutrinação para a igreja. Então, quando eu entendi a verdade, uma pessoa na verdade da morte, ela vai querer fazer tudo o que mais ama mesmo, né? Vai querer comer das melhores comidas, tudo que gostaria, vai querer fazer. É verdade, olha o que Paulo estava fazendo, olha o que Paulo fez. Então, se nós entendermos as palavras de Paulo, nós iremos tirar um aprendizado muito grande para a nossa vida. E nós, será que nós queremos realmente... ou morrer é lucro? O Senhor, calma um pouquinho, a vida aqui está tão boa, agora que eu comecei a aproveitar das coisas, gente, o resto para Paulo era esterco. Então, olha a grandiosidade do que Paulo vivia. O dono desse cinto aqui vai morrer, pois eu vou, não tem problema não. Então, quando a gente sabe que a possibilidade, a melhor coisa para a gente é o céu, você não se importa muito com essa terra. Você começa a tirar o teu coração das coisas daqui. Porque, olha o que o Senhor disse: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então está faltando pessoas que o tesouro meu, seu, tem que estar no céu. Porque se o meu tesouro, o teu tesouro estiver aqui na terra, o meu tesouro é a Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Posse. Eu vou levantar e cair, morrer e viver por causa da igreja. Não, não é por causa da igreja, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Aí sim a igreja recebe, o benefício recebe, mas o meu tesouro é Cristo, o meu tesouro é o céu. Cristo já morreu pela igreja de Santo Antônio de Posse. Entendeu? Então nós precisamos ter uma decisão, voltando ao texto, firmemente no nosso coração, para que os nossos atos revelem Cristo, a nossa postura revele Cristo, o que fazemos revele Cristo, aonde estamos mostre Cristo. É isso. Os nossos negócios revelem Cristo. Então está faltando pessoas hoje realmente convertidas e não somente religiosas. E é o que nós estamos aqui apregoando há 17 anos, desde as crianças. E eu falo para vocês, se a pessoa não conhecer aqui o nosso contexto, passa vergonha com as crianças. As nossas crianças conhecem a Bíblia. As nossas crianças conhecem, não só a nossa criança, a nossa igreja. O meu sonho de igreja é a igreja de Bereia. Vamos ver a igreja de Bereia e põe no espelho a nossa. Então, está faltando realmente convertidos, que entregaram realmente a vida para o Senhor, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, eles foram tristes, ó céus, ó vida, e agora? O que será de mim? Quem poderá me defender? Foi assim que eles foram para a fornalha? Não. E quando eles entraram na fornalha acesa, só tinha Sadraque, Mesaque e Abednego? É Cristo que aparece nas nossas vidas. Quando nós fazemos, ou quando nós tomamos as decisões baseadas na palavra de Deus e por amor a Cristo, é Cristo que aparece em nós. A fornalha, irmãos, representa muito
E por isso que diz que apareceu um semelhante ao Filho dos Homens, o próprio Jesus, né, estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde a Babilônia leva? A morte, irmãos. A Babilônia leva a morte, o mundo leva a morte. O único que tem poder para nos tirar da fornalha é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos tirar do que a Babilônia tem para oferecer, que é morte, que é inferno, lago que arde com fogo e enxofre. É isso que o mundo tem para oferecer, irmãos. O final que o mundo tem para oferecer para as pessoas é a fornalha de fogo. Simples assim. Mas Jesus, ele tirou Sadraque, Mesaque e Abednego dessa fornalha, porque é representando, o Antigo Testamento é uma representação do Novo. Jesus, ele veio e nos tirou também deste lugar que está preparado, e nós íamos para lá. Jesus, ele nos tirou também de lá. Mas parece que tem muita gente querendo voltar para lá. Jesus tirou, mas a pessoa quer voltar para lá. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai dizer, então vai. Se o meu sacrifício por você não for suficiente, vai. Jesus não vai levar ninguém à força para o céu. Jesus não vai pegar você à força e levar para o céu. Jesus só vai te levar para o céu se você quiser ir. Escolhas nossas. Jesus respeita as escolhas que fazemos. Ele respeita a minha e a tua escolha. Você pode escolher hoje. Como o Mike pregou no domingo, né? Josué disse, escolhei hoje a quem vocês servir, mas eu e a minha casa. Escolha, irmãos. Nós vivemos de escolha. E Deus respeita a nossa escolha. Não pense você que Deus vai te levar para o céu à força. Ele não vai. Mas a escolha que você faz hoje, pode ou não te tirar da fornalha. Jesus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque é só Ele que tem poder para fazer isso. Ninguém mais tem poder para tirar ninguém do inferno. Mas Jesus tem. E Ele me tirou do inferno. Mas parece que tem gente que quer voltar para lá. E Jesus vai dizer, então volta, meu filho. Spurgeon diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda ser feliz. É um sinal terrível que Deus o abandonou. Quando nós pecamos e aquilo nos incomoda, glória a Deus. Quando nós pecamos e o pecado nos entristece, glória a Deus. O problema é quando a gente peca e continua feliz da vida. Esse é o perigo. É sinal que Deus já nos abandonou. E aí o que resta para nós é a fornalha. É a fornalha. Se o pecado te deixa feliz, tome cuidado. Tome muito cuidado. Se você está pecando e está de boa, como diz o pastor, nadando de braçada, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque é um péssimo sinal para a tua vida com Deus. Irmãos, se te dobras hoje, perecerá amanhã. Simples assim. As escolhas que você fizer hoje na tua vida, vai refletir lá na eternidade. Talvez aqui seja 1000 maravilhas. Tem uma frase, eu não sei de quem, não lembro de quem é, mas tinha até num folhetinho que a gente dava, que diz assim, você pode até viver sem Jesus, mas vai ser horrível morrer sem Ele. Aqui nós podemos viver muito bem sem Jesus. O problema vai ser morrer sem Jesus. Escolhas. Qual tem sido a tua escolha? Você tem sido fiel nas tuas decisões? Mesmo que te custe. Ainda que te custe a vida, que não é o nosso caso. Você tem cedido à pressão do teu trabalho, da tua escola, da comunidade, dos teus amigos? Você tem cedido à pressão? Porque quando nós cedemos à pressão, irmãos, nós estamos nos dobrando. Qual tem sido tua postura nas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia? Você revela Cristo nas suas decisões? Se hoje
as tuas decisões podem parecer ruins para você. Saiba que se você exaltou o nome de Jesus nelas, o final é maravilhoso. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Escolhas certas geram bênção. Escolhas erradas geram maldição. O que você tem escolhido? Que tipo de cristão é você? Como Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou como Judas, que traiu por 30 moedas de prata? Sadraque, Mesaque e Abednego não traíram, mesmo que custasse a sua vida. Judas traiu por dinheiro. Qual escolha você tem feito? Que tipo de cristão você é?